Graça e paz, amados irmãos. Hoje, domingo, dia 10 de maio de 2020, estamos aqui para, de novo, estarmos meditando na Palavra de Deus para que os irmãos, reunindo suas famílias, possam realizar o culto familiar, o culto doméstico. E aí, juntos, os irmãos cantem, louvem, adorem ao Senhor, deem testemunhos e meditem na palavra de Deus, que vamos fazer isso daqui a pouquinho. Amados irmãos, quero aqui saudar e desejar o meu feliz Dia das Mães a todas as mamães, aquelas que estiverem nos assistindo nesta hora, recebam o nosso abraço e a nossa gratidão a Deus pela sua vida. Louvado seja Deus por você, mamãe. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amados irmãos, quero compartilhar com vocês neste domingo, exatamente por conta do Dia das Mães, sobre mamãe, ou mãe, um propósito divino. E quero, para tanto, que os irmãos abram suas Bíblias, lá no livro de 2 Reis, o segundo livro de Reis, no capítulo de número 11. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Então, 2 Reis, ou segundo livro de Reis, capítulo de número 11, do verso 1 ao verso 12, que nos diz assim: Vendo Atalha, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs ele e sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalha, e não foi morto. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo, Atalha reinava sobre a terra. No 7º ano, mandou Joiada chamar os capitães dos cários e da guarda e os fez entrar à sua presença na casa do Senhor. Fez com eles aliança e ajuramentou-os na casa do Senhor e lhes mostrou o filho do rei. Então lhes deu ordem, dizendo: Esta é a obra que haveis de fazer. 1/3 parte de vós, que entrais no sábado, fará a guarda da casa do rei. E a outra 1/3 parte estará ao portão sul, e a outra 1/3 parte ao portão detrás da guarda. Assim fareis a guarda e a defesa dessa casa. Os 2 grupos que saem no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor, junto ao rei. Rodeareis o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que pretenda penetrar nas fileiras seja morto. Estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os capitães de 100, segundo tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada. Tomaram cada um os seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. O sacerdote entregou aos capitães de 100 as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, e estavam na casa do Senhor. Os da guarda se puseram, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo e até ao altar, e até o templo, para rodear o rei. Então Joiada fez sair o filho do rei, e pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei, e o ungiram, e bateram palmas e gritaram: Viva o rei! Aleluia! Louvado seja Deus pela sua palavra. Amados irmãos, pensando a respeito do Dia das Mães e de como é maravilhoso, né, essa relação entre mãe e filhos, de como é abençoada essa relação. O amor de mãe é um amor que excede a todos os outros amores, exceto o amor de Deus, que é o maior. O amor de mãe talvez é o que mais se aproxima do amor de Deus, visto que a mãe tem uma ligação especial com o filho. Alguém já disse por aí que ser mãe é ter o coração pulsando fora do corpo, dado a esse amor tão elevado que as mamães têm pelos seus filhos. É claro, existem exceções.
Às vezes, algumas pessoas, poucas, raríssimas, pessoas dão à luz, mulheres que dão à luz, e não têm apreço à sua prole. Mas isso é algo fora da curva, fora do comum. Via de regra, a mamãe ama seu filho de uma maneira, ela dá a vida pelos seus filhos. Então é dessa mãe que estamos falando. E eu quero meditar, irmãos, nesse texto que nós lemos, porque ele nos traz algumas informações importantes e interessantes a respeito disso. Bom, primeiro nós vamos identificar aqui os personagens deste texto. O primeiro deles que quero citar é a rainha Atália. Atália é uma rainha muito má, uma pessoa muito perversa e idólatra. Ela, por ser da descendência da casa de Jezabel, herdou de Jezabel toda a sua promiscuidade espiritual, toda a sua idolatria, toda a sua ruindade. E é interessante, nós começamos o texto lendo que o filho de Atália é que era o rei, ela era a rainha-mãe. A rainha-mãe em Israel não reinava. Quem reinava eram os homens. Então, quando o rei morria, o próximo a sucedê-lo seria seu filho mais velho. É a ordem natural de sucessão. A rainha-mãe não. Mas o que aconteceu? Atália, ela vendo que seu filho, Acasias, estava morto, ela manda matar todos os seus netos, os filhos de Acasias, para que nenhum deles sucedesse seu filho no trono. E ela pudesse então dar um golpe e reinar no lugar de seu filho. Essa é a primeira personagem. A segunda personagem que eu quero identificar aqui é Jeoseba. Jeoseba, ela era irmã de Acasias, e ela era uma mulher casada com o sacerdote Jeoiada, e ela foi aquela mulher que, naquele momento da história, olhou para a criança, que é o nosso próximo personagem, o Joás, que era filho de Acasias, portanto neto de Atália e sobrinho de Jeoseba. Ela olha para seu sobrinho com olhos ternos, com olhos de amor, e salva-lhe a vida, preserva-lhe a vida. E também aqui coloco junto seu esposo Jeoiada, que era sacerdote do Senhor, sacerdote no templo. Esses são os personagens principais do texto que estamos lendo e meditando. Amados irmãos, é interessante nós notarmos que, quando eu digo mãe, um propósito divino, é porque exatamente Deus capacitou as mulheres e as imbuiu desta capacidade de amar de uma maneira inexplicável, que é o amor de mãe. E isso sim é algo divino. As mães, os papais também, mas as mães em especial nessa data, foram criadas por Deus, idealizadas por Deus. Foi Deus quem colocou lá no coração das mulheres essa possibilidade de darem à luz e amarem mais do que a si mesmas a seus filhos. Então, ser mãe é sim um propósito divino, sem dúvida. Mas me chama a atenção no texto que nós lemos que Atália, ela não só era mãe de Acasias, como ela era avó de alguns netos, dentre eles Joás. Amados irmãos, é interessante porque a experiência tem nos mostrado, e todos que são aí avós ou avós, sabem que a avó, como é dito, é a mãe com açúcar, né? Porque a avó, ela ama o neto de uma maneira tremenda. A avó é mãe duas vezes. É uma mãe duplicada. Então, normalmente, a avó ama demais os seus netos. Qual é a avó que não tem um carinho e um amor especial pelos seus netinhos? Eu desconheço alguém que não goste de seus netos. A não ser a Atália. Atália era uma mulher perversa. E mesmo sendo vó, ela olha para seus netos
e manda executá-los todos. Misericórdia. Fico pensando, como pode uma pessoa mandar matar outro, exterminar outro? Especialmente se for a avó. Misericórdia. Não dá nem para pensar, mas o texto bíblico nos diz que ela fez isso. E quando a Bíblia diz, nós cremos. E ela fez mesmo. Ela mandou matar os seus netos. Amados irmãos, é notório para nós, e esse é o primeiro princípio que eu quero pensar com os irmãos nesta noite, é de que os nossos filhos, e você que é mamãe deve estar muito atenta a isso, nossos filhos estão sempre sendo atacados. Olha a situação aqui de Joás, sua própria avó tentou tirar-lhe a vida. Na verdade nós sabemos, e a palavra já nos diz que Jesus falando, ele disse: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Na verdade, certamente aqui a Atália ela está simbolizando essa ação sobrenatural do diabo de querer exterminar. Como nossos filhos estão diante de tantas dificuldades, não é? Do mundo, dos valores do mundo, das más companhias, das pessoas más, dos homens violentos, pessoas cruéis. Quantas atalhas não estão próximos dos nossos filhos? Então, aqui a Atália para nós é o oposto de mãe. Ela, que era avó nesse caso, e mãe então duas vezes, ela nos simboliza o oposto do ser mãe. Amados irmãos, eu fico apaixonado ao ler esta passagem bíblica e ver que a própria avó queria tirar a vida de seu neto, mas aparece esta personagem, a Jeuzeba, que era tia de Joás. A Bíblia diz no verso 2 que, mas Jeuzeba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam. E pôs ele e a sua ama numa câmara interior, e assim o escondeu de Atália, e não foi morto. Podemos pensar aqui de várias maneiras, podemos pensar que talvez ela estivesse pensando na questão política, na questão do trono, em tantas outras questões, mas eu quero crer, amados irmãos, vendo esse texto, eu quero acreditar que Jeuzeba, quando olhou para Joás, ela olha para aquele garoto, para aquela criança, ela olha com olhos de amor, ela olha com olhos de mãe. Sim, porque nesta noite quero dizer, se por um lado há raras exceções de mães ou avós como a Atália, que desprezam os seus filhos, há muitas e muitas mães do coração. Pessoas que decidiram ser mães, que não são mães biológicas, mas que acolheram seus filhos e são sim iguais às biológicas, mães de fato e de direito. Amados e queridos, eu posso ver aqui na ação de Jeuzeba um fator motivador, que é o amor de mãe. Inspirado pelo amor de Deus, sem dúvida, mas o amor de Deus aqui personificado, o amor de mãe, aliás, aqui personificado em Jeuzeba, que não era mãe biológica, mas que olha com esse olhar de mãe. Ah, amados irmãos, como é lindo ver o amor de mãe. Eu posso me lembrar, lá pelos idos final dos anos 80, já início dos anos 90, eu pude ler um livro, li até 2 vezes esse livro, de tanto que gostei dele. É um romance escrito pelo Munguba Sobrinho. E este livro tem o título A Tríplice Vitória do Amor. E a história dele é uma história muito linda. Certo jovem, ele está namorando e ele descobre que a sua namorada, quase noiva, na verdade não gostava dele, porque ela sabia que ele era adotado, e naquela época ser adotado era um pouco complicado. E ele ouve ela falando então que não gostava dele e que ele era adotado. Ele corre a inquirir sua mãe
e sua mãe diz realmente que ele fora adotado quando criança. Então ele se revolta com o mundo, ele se revolta com todos e ele diz, então a partir dali ele passa a viver uma vida de descrença. Ele não acredita mais em amor algum, ele não acredita no amor de Deus, ele não acredita no amor de mãe e não acredita no amor de uma mulher para com um homem. Ele descrê do amor de qualquer espécie. E a história ali vai correndo, muito gostoso de fazer essa leitura, a história vai correndo e ele tem uma experiência de ver uma mãe, ele foi testemunha ocular disso, aquele jovem vê uma mãe que seu filho estava correndo perigo diante de um touro bravo, e aquela mãe enfrenta o touro. Ela morre para salvar o seu filho. E aí ali ele primeiro se converte ao amor de mãe. Ele diz, realmente eu sou um pouco decepcionado com o amor, mas eu tenho que dar o braço a torcer, que o amor de mãe, esse sim, esse é um amor que existe, esse pode existir sim, esse é fato. E depois ele vai a uma igreja, ele ouve uma palavra, a palavra João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquela palavra arde-lhe o coração e ele se converte a Jesus e passa a entender, olha, o amor de mãe de fato existe, o amor de Deus também é verdadeiro, mas o amor de uma mulher para com o homem, esse não é verdadeiro. E a história se passa, ele conhece uma jovem, tem ali toda uma história e no final ele se converte também ao amor dessa jovem. Então por isso o título do livro, A Tríplice Vitória de Amor. Mas é interessante o destaque que ele faz ao amor de mãe, que é um amor muito poderoso. Inclusive, se você puder e tiver a oportunidade de achar esse livro, um livro antigo, e puder ler ele, recomendo a leitura desse livro. A Tríplice Vitória do Amor, Munguba Sobrinho é o autor. Pois bem, então aqui Jeuseba olha com esses olhos de amor para com o seu sobrinho, o Joás, amor de mãe, acolhe aquele menino, tira ele do perigo e leva-o em segurança e o mantém ali em segurança durante 6 anos. Ela e Joiada, o sacerdote. Mantém ele preservado ali durante 6 anos. Ah, não tem amor maior do que esse. A não ser o amor de Deus, o amor de mãe é algo espetacular. Por isso eu quero, nesse momento, pedir a você, pare um pouquinho aí o que você estiver fazendo. Ore a Deus e agradeça ao Senhor pela sua mãe. Eu não sei como foi sua mãe, eu não sei qual foi a convivência que você teve com ela, mas agradeça ao Senhor pela existência da sua mãe, pela vida da sua mãe. E se você puder, se não fez isso ainda hoje, terminando o culto dessa noite, dá uma ligada para ela e diz, mãe, muito obrigado por existir. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque foi Deus quem te criou e foi Deus que me deu você como mãe. Mãe, um propósito divino. Mas, amados irmãos, continuando o texto aqui, nós vemos que o Jeoiada, que era o sacerdote, então ele manda ali os guardas do templo cercarem o rei, na apresentação dele como rei, quando resolveram então declarar, ele proclamar Joás como rei de Israel, ele manda todos os guardas ficarem ao redor do rei, e dizendo, se alguém tentar passar, vocês matem, preservem a vida do rei. Ah, amados irmãos, não tem como não notar aqui o amor protetor daquela mulher, Jeuseba, e também de Joiada aqui, o sacerdote, protegendo aquela criança, protegendo Joás. Amados irmãos, é algo maravilhoso nós vermos as mães que dão a vida pelos seus filhos, que batalham, que lutam, que educam, que criam. É algo maravilhoso. Quero desafiar você, mamãe, a cada dia mais estar atenta de que o lugar melhor que você tem para estar com seu filho ou para levar o seu filho é na casa do Senhor, aprendendo os caminhos do Senhor. Você deseja que seu filho seja bem-sucedido? Você quer chegar lá na frente, olhar para trás e falar, aleluia, eu venci. Eu, como mãe, sou uma vitoriosa, porque os meus filhos
são vitoriosos, porque os meus filhos são homens e mulheres de bem, pessoas de família, pessoas que abençoam a sociedade. Quer que isso seja uma realidade na sua vida? Encaminhe seus filhos na casa do Senhor, incentive-os a estarem na casa do Senhor, a servirem ao Senhor, a obedecerem a palavra do Senhor, assim como Joiada e Jeoseba fizeram com Joás. Faça isso, dedique-se a isso, empenhe-se a isso e você será abençoadíssima. Mãe, um propósito divino. Deus quer que você seja uma mamãe excepcional, sem dúvida. Você que tem aí os seus filhos, algumas estão com seus filhos a caminho, outras já têm os seus filhos um pouco maiores. Não perca a chance. Todo o tempo que puder, compartilhe da palavra de Deus com seu filho. Compartilhe do prazer que você tem de estar na comunhão da igreja, do corpo de Cristo, juntos, unidos. Como é bom estar na casa de Deus, que na sua vida aquele versículo seja uma realidade. É melhor estar um dia na casa do Senhor do que em outro lugar 1000. Que seus filhos possam perceber essa verdade na sua vida, em nome de Jesus. Mas eu quero aqui também, antes de encerrar a nossa meditação desta noite, agradecer a Deus pela vida das mamães. Foi Deus quem criou, foi Deus quem planejou. Você é a mãe que Deus queria para seu filho. Eu preciso dizer isso porque muitas vezes nós somos cobrados de uma maneira, e especialmente as mamães, de uma maneira muito injusta. Hoje, nos tempos de rede social, Facebook, Instagram e TikTok e outros mais, vão aparecendo novidades aí, não é verdade? Vemos ali aquelas famílias perfeitas, né? Aquelas famílias chamadas famílias Doriana, e as mamães ali tão arrumadas, tão perfeitas. E talvez você olhe para si mesmo e diga, puxa, mas eu não sou desse jeito. Eu quero lhe dizer, Deus é quem fez você do modo como você é. E Deus criou você e deu esses filhos a você para que você seja essa mãe maravilhosa que você tem sido. Sempre podemos melhorar, claro, sempre podemos progredir, sem dúvida. Podemos aprender, especialmente com a palavra de Deus, sempre. Mas tenha certeza de uma coisa. Deus tem usado a sua vida na vida de seus filhos. Continue orando por eles, continue intercedendo por eles, continue guardando eles, continue preservando eles, acompanhe seus filhos e continue sendo essa bênção que você é na vida dos seus filhos. Deus abençoe sua vida. Eu desejo a vocês, mamães, um feliz Dia das Mães. Espero que vocês tenham tido um almoço maravilhoso e que tenham o restante de domingo abençoado na presença do Senhor e, quem sabe, podendo na companhia de seus filhos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.